Fala pessoal, boa noite. Como você já sabe, todos os dias às 19h30 a gente tem a oportunidade aí de conversar sobre alta performance, sobre desempenho, sobre desenvolvimento, sobre liderança, gestão. São vários assuntos que a gente tem relacionado com o tema A Arte de Ser Imbatível, tá certo? Quero mandar um abraço para o meu grande amigo Zago. E eu vou aproveitar enquanto você está entrando, vou mandar aqui um aviãozinho para toda essa turma que vai nos assistir hoje. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Guilherme Cardoso, um dos grandes empresários e traders do Brasil. Você que tem curiosidade para saber como ser imbatível na sua gestão financeira, na utilização dos seus recursos financeiros, hoje você vai ter um papo de gigante aqui com o meu grande amigo Guilherme Cardoso, tá certo? Então, tô mandando aqui pro pessoal, convidando Patrick, um abraço ter você aqui, Patrick. Já vi que o Guilherme entrou aqui. Bom, pessoal, eu tô do lado de fora da casa hoje, na verdade eu vim pro terraço. Essa semana eu fiz umas 2 lives e eu tive problema na conexão. Eu liguei para a Claro hoje, pedi a Claro para mandar uma equipe vir aqui em casa, só que ele só vem amanhã cedo. E parece que o meu modem está com algum problema, tá certo? Então amanhã eles devem vir fazer a substituição da peça. Então eu vim para o local da casa aqui, eu moro um pouco afastado do centro de Salvador, eu moro num condomínio fechado e é um pouco afastado e a internet nem sempre ela ajuda no 4G, tá certo? Mas vamos tentar, porque o imbatível é aquele que não desiste, né? Mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que você tenha desafios, a gente está aí para construir um batalhão de imbatíveis, ok? Então, muito obrigado você que está aqui com a gente. Vou chamar meu grande amigo e parceiro Guilherme para entrar aqui no papo comigo, porque na verdade ele é a grande sensação do nosso entrevistado. É com ele que eu vou conversar e aprender um pouco sobre gestão de recursos, Fala, comando! Fala, Gui, tudo bem? Como é que estão Tudo as certo? coisas? Tudo em paz, graças a Deus. Show de bola? Show de bola, prazerzaço, meu irmão. Pô, igualmente. Ô, Gui, tava falando pra essa galera aqui o seguinte, que eu te conheci ano passado e uma admiração tremenda aí pelo seu trabalho. Você sempre foi uma pessoa muito séria. Pelo menos os poucos meses que a gente conviveu junto ali naquele trabalho que a gente fez junto, eu sempre vi você muito concentrado, muito compenetrado, muito responsável com aquilo que você estava fazendo. E por esse motivo, esse foi um dos motivos que eu resolvi te chamar aqui hoje para a gente bater um papo. Eu tenho feito, ao longo de vários dias aí, assuntos voltados para a arte de ser imbatível, né? Como ser imbatível na profissão, como ser imbatível nos negócios, como ser imbatível na vida pessoal, como ser imbatível dentro de casa, enfim, são diversos temas relacionados à palavra imbatível. E hoje eu quero conversar com você como ser imbatível no trade, né? Como ser imbatível na arte de negociar, de gerar recursos, de ter o dinheiro multiplicar. Mas antes, eu queria que você se apresentasse para a nossa turma, falasse um pouquinho de você e dissesse para nós como é que nasceu essa paixão pelo mercado financeiro, como é que essa chama acendeu aí em você? Legal. Bom, em primeiro lugar, comandante, prazer estar trocando essa ideia contigo. Tenho uma admiração tremenda aí pelo teu trabalho também, pela tua seriedade, competência, né, disciplina em tudo que faz. E é uma honra estar trocando essa ideia contigo aqui, podendo agregar valor aí para a sua semana imbatível. Vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu te pedir uma coisa para a turma que está entrando aí. Eu sei que tem uma turma aí, tem os traders que multiplicam na parada. Faz assim, turma, ó, aperta nesse aviãozinho aqui, ó, no canto inferior direito e manda o convite dessa live aqui para pelo menos umas 3 pessoas, porque vai ser um papo bem legal e eu tenho certeza que vocês vão pegar algumas chaves poderosas aí no final desse papo. Então manda o convite aí. E manda o coração, porque tem gente que pensa que comandante, né, que militar não tem coração. Você gosta de coração, não gosta, comandante? Com certeza, mano. Então manda o coração aí. Turma, é um prazerzaço estar falando com vocês. Meu nome é Guilherme Cardoso, sou trader profissional e tô nessa jornada aí já caminhando para quase 9 anos, cara, quase uma década já
desde o primeiro contato com o mercado financeiro até de fato virar a chave e estar onde nós estamos aqui. E o trading, ele apareceu no momento da minha vida que eu estava buscando por respostas, estava buscando por uma mudança de caminho, né? Porque eu trabalhava em multinacional, tinha um cargo de responsabilidade e trocava tempo por dinheiro, né? No primeiro momento, aquilo para mim era maravilhoso, mas foi passando o tempo, eu falei assim, caraca, velho, até quando eu vou ficar nesse looping? Até quando eu vou ficar fazendo algo que eu não vejo um propósito latente? Até quando eu vou ficar trocando tempo por dinheiro? Eu preciso de buscar alternativa. Até que teve um momento de estopim. Mas daqui a pouco eu falo sobre o momento de estopim. Então é isso, cara. Eu sou esse camarada aí do trading e que busca me superar a cada dia, ser a melhor versão de mim mesmo a cada dia. É isso. Bom, show de bola. Já vi que tem uma galera bacana aqui, comandante Marco Borba. Já vi que o Catarino, meu grande parceiro e amigo do interior de São Paulo, onde nós tivemos muitas missões juntos. Catarina, é um prazer ter você aqui, irmão. Tá certo? Ô Gui, explica para nós. Tem muita gente assim que acompanha, sabe, na prática assim, o que é ser um trader, né? Mas tem Tá. muita gente que não sabe, que não conhece essa terminologia. Diz para nós aí, você falou assim, eu sou um trader profissional. O que é ser um trader? Explica para nossa turma. Legal. Um trader nada mais é do que um especulador, né? Que ele compra um ativo, vamos colocar de forma bem metafórica, bem simples. Eu compro maçã a R$ 10 para vender essa maçã posteriormente a 12. Eu ganho na diferença do preço que eu comprei para o preço que eu vendi, né? Por exemplo, R$ 2. Tá sem áudio? Tá normal o áudio aí, turma? Tô te ouvindo bem. Tá normal, né? Deve É, eu ser, tô... deve ser específico aí para o Ebiron. Legal. Então, basicamente é isso, né? O trader ele especula. Então, ele analisa um gráfico num ativo financeiro e verifica as oportunidades de especulação. Comprar um preço X, vender a um preço Y e lucrar na variação desse preço X para o Y. Da mesma forma, se o mercado vem contra a análise que ele fez, se ele acreditou que, por exemplo, o preço ia sair de 10 e chegar em 12, se vem contra, ele sai de 10 e chega em 8, ele pode perder essa mesma variação. Aí entra a gestão de risco, entra alguns detalhes mais específicos do trading. Mas é basicamente isso, é um negociante. Bom, show de bola. Bom, ô Gui, existe muita mística em torno do mercado financeiro, né? Sim, Existe a mística de que é uma grande aposta, existe a mística de que você vai conseguir acertar e você vai colocar o seu dinheiro e isso vai multiplicar, ainda mais quando você começa a ver o jornal e começa a ver, a bolsa saiu de X pontos, chegou em tantos pontos e tal. E a gente sabe na prática que ela não é nem uma bolsa de apostas simplesmente, que existe uma ciência por trás disso daí, existe uma técnica por trás disso daí, existe uma repetição de comportamentos que você analisa e diante da repetição de comportamento que você se posiciona, tá certo? E também não é uma ciência exata que os comportamentos vão se repetir sempre da mesma maneira, apesar de existir uma grande probabilidade deles se repetirem. E a pergunta que muita gente gostaria de saber é o seguinte: para eu conseguir ser um investidor e fazer essa operação de sair de 10 e ir para 12, quanto tempo do meu dia eu preciso me dedicar para fazer isso? Né? Na sua técnica, por exemplo, para que alguém opere na técnica que você ensina, eu preciso estar o dia inteiro conectado, ou eu posso ser alguém que tenha o meu trabalho, como por exemplo, eu trabalho no Exército, cheguei do quartel às 18h30, posso ter uma outra estratégia diferente para eu conseguir maximizar os meus lucros, né? Não ficar só apenas ali naquela merreca que muitas vezes a renda fixa me oferece, mas também não tenho o dia inteiro para ficar ali na tela e vendo os padrões se repetir. Como é que você vê isso e como é que você explica isso para quem está assistindo a gente? Porque eu acho que é uma dúvida legal. da gente. Sim, sim, é uma dúvida bem frequente. Vamos lá. Em primeiro lugar, existe sim, de fato, uma mística muito grande acerca do mercado financeiro, né? E muito disso por conta da ideia que é vendida.
Eu costumo brincar que nesse momento que a gente está vivendo, né, momento de pandemia, cara, apareceu um monte de guru saindo de trás do mato, né, cara? Os caras vendendo a ideia de enriquecimento rápido, vendendo a ideia de atalho, enfim. Existe uma diferença entre simples e fácil. O mercado financeiro definitivamente não é fácil, mas é simples. E é simples porque existe um método, existe um processo. O ponto é que pouquíssimas pessoas estão dispostas a pagar o preço que precisa ser pago para passar por esse processo pauteado, direcionado por um método. Justamente por conta de buscar o atalho. E a nossa mente ela tem um lance, né, de fugir da dor, buscar pelo prazer, de poupar energia para a sobrevivência. Então, quando nós ouvimos que existe um caminho mais fácil, com menos esforço e tudo mais, conversa diretamente com a nossa mente inconsciente mais primitiva e a gente se sente atraído por aquilo. E a depender da situação de vida que nós estamos, né, do nosso estado emocional atual, a gente acaba que virando uma presa fácil para o canto da sereia. Então, esse é um primeiro ponto importante. O mercado é feito de probabilidade, ele não é fácil, mas ele é simples desde que você tenha domínio de um método. Eu tenho uma frase que eu uso bastante que é: não é mágica, é método. Né? Não existe mágica, o que existe é método. Agora, uma outra incógnita, né, que existe, muita gente pergunta, cara, para eu ser um trader, eu preciso ficar na frente do computador o dia inteiro? E a resposta é não, você não precisa. Por quê? Porque existem vários perfis de trader. Você pode ser um scalper, né? O que é o scalper, cara? O scalper é aquele camarada que entra e sai do mercado de forma frenética. Pá, bate e solta, que pega um tirinho curto, um movimento curto de mercado. Existe o day trader, que é aquele camarada que abre uma operação e fecha ela dentro de um prazo de 24 horas, ou seja, do mesmo dia. Existe o swing trader, que é aquele trader que dorme com uma posição aberta. Então, abri um trade hoje, se eu passar mais de 24 horas com ele aberto, ele é um trade de swing trading. E existe também o position trader, que é aquele com uma visão mais de longo prazo, podendo ficar numa operação aí em semanas, meses, até mesmo anos. Então você, quando você entra para o mercado, você tem, cara, todas essas opções colocadas para você. Então você tem que sentir em qual desses perfis você melhor se adapta, qual desses perfis vão conversar com a tua realidade atual de vida, porque pode ser que você esteja trabalhando na CLT e esteja construindo a tua habilidade como trader. Nesse período você não vai ter tempo para ficar o dia inteiro na frente do computador. Então, inevitavelmente, ou você vai ser um day trader operando na janela noturna, no mercado asiático, ou você vai ser um swing trader. Depois que você construiu essa tua habilidade como trader e começou a colher resultados, a ponto de você virar a chave e falar assim, não, agora eu vou só caminhar como trader. Aí você vai ter a condição de, por exemplo, escolher ser um day trader. Então, existe várias alternativas. Você precisa testar, ver qual que é melhor você se adapta. E esse lance de ficar na frente da tela o dia inteiro é balela. Inclusive, quanto menos exposto você fica ao mercado, maiores são as chances de lucro. Por quê? Porque menos vulnerável você fica aos seus monstros internos, porque o mercado é muito mais emocional do que racional. Exatamente. Pô, essa daí foi tocada aqui, foi show de bola. Eu, na verdade, em 2003, o meu primeiro negócio na Bolsa, né? E eu acompanhei a Bolsa muitos anos, e aí depois eu dei uma migrada para outro investimento, na área de imóveis, e agora meu filho tem se interessado bastante pelo trade, né? Então, eu sempre tive algumas posições position, né? Sempre tive posições que eu carreguei comigo, ativos mais seguros, eu sempre carreguei comigo. E aquilo que eu trabalhava ali muito mais no swing, eu acabei me desfazendo e fui para um outro ramo e agora estou retornando, né? E muito mais até pela questão dos filhos que tem me questionado bastante. Bom, Gui, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Quando você ouve a palavra imbatível, o que vem à sua cabeça? Qual é a imagem que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra imbatível? Legal. Cara, imbatível para mim é aquele ser humano que ele é persistente ao invés de ser insistente.
É aquele camarada que ele assume as suas próprias vulnerabilidades, que ele não tem compromisso com o erro, porque só erra quem faz, né? Então ele vai lá, ele erra, ele aprende com o erro dele e ele continua caminhando, sabendo que ele vai errar, mas ele vai errar um erro diferente. É aquele ser humano que é antifrágil, que se fortalece com as pancadas que a vida apresenta. Porque não existem flores. Então, eu não acredito em invencibilidade no sentido de você ser imune, blindado. Porque quando a gente fala de conceito de blindagem, da mesma forma que não entra, não sai, né? Então, eu acredito sim em nós nos fortalecermos com a vulnerabilidade, porque eu acredito que existe força na vulnerabilidade. Nós somos seres humanos, nós somos seres errantes, nós sentimos emoções. Inclusive, Medeiros, existe muito o conceito de controle emocional, né, voltado para o trading. E é um jargão popular. Mas, na verdade, na vera mesmo, na vida real do trader, emoção não se controla, emoção se sente. O que se controla é o comportamento diante de uma emoção sentida. Então, nós não fazemos controle da emoção, nós fazemos gestão da emoção. Então, no mercado eu vou sentir medo, euforia, ganância, ansiedade. Legal, sou um ser humano, eu tenho que sentir. Poxa, medo, eu vejo você, velho. Mas eu escolho o comportamento que eu vou ter diante desse. Então, imbatível para mim é esse ser humano que reconhece as suas vulnerabilidades, mas que não tem compromisso com o erro. É isso. Que eu não tenho compromisso com a perfeição, mas com o aperfeiçoamento, né? É uma das frases que eu mais gosto. Olha, eu não tenho Top, compromisso com a excelente. perfeição, mas eu tenho compromisso com o aperfeiçoamento. E eu acho que é muito isso que você falou. Eu não tenho compromisso com o medo. Eu não tenho compromisso com o erro, mas eu tenho compromisso com não desistir da meta, não desistir do alvo, não desistir do sonho, não desistir da jornada, né? Porque a jornada, ela é difícil, ela com certeza não é uma jornada fácil. Ô Gui, e quando você fala para mim, ó, Medeiros, o trader é um especulador financeiro que ele compra um ativo num preço e vende no outro preço, né? E também existem outras Certo. formas, que a gente sabe que o mercado trabalha em tendência, às vezes o trader está em tendência de baixa, ele faz o contrário, ele faz o inverso, né? Uhum. Ele também acaba lucrando. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você disse que esse é o trader, e você disse que o imbatível é aquele que é persistente, né? Aquele que está sempre buscando achar uma maneira certa de fazer as coisas. Quando a gente coloca com o tema da nossa live, né? O trader imbatível. Cita para mim 3 características que você vê em alguém que alguém precisa ter para ser um trader imbatível. Alguém que é um bom especulador, que sabe das dificuldades, mas ele persiste. Legal, vamos lá. Turma, em primeiro lugar, cara, tô curtindo o coração aí, né? Mas eu tô sentindo falta aí. Manda um coraçãozão pra gente, manda um coração, ó, aperta no avião aqui, ó, convida a turma aí, que a live só tá começando, o papo tá rolando aqui, tá massa. Escreve numa palavra aí. Como que tá a conversa nossa até aqui pra vocês? Escreve aí. Ó, esse camarada aqui é famoso, viu, Medeiros? O Jiraya, cara. O Jiraya participa direto dos meus stories. E o Jiraya é brabo, hein? Esse é brabo. Vamos lá. Eu tenho 3 pilares que dão um norte para todo trader que busca multiplicar os seus resultados. O trader que multiplica, ele vive na sua essência esses 3 P's, os 3 P's do trader que multiplica. Então vamos lá, o primeiro P do trader que multiplica é o P de perícia. Então ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer. E o saber como fazer é tudo que envolve a parte técnica e também a parte emocional relacionada ao mercado de trading propriamente dito. Então, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é desenvolver as habilidades necessárias para executar a profissão trader, porque trading é uma profissão, porque trading é um negócio, para executar com maestria. Então, P de perícia. O segundo P é o P de prudência, que é ter o quê? É você ter
A prudência em executar aquilo que você sabe como fazer, em executar o passo anterior de perícia. É ter cautela, ter sensatez em executar aquilo que você sabe como fazer. E muita gente se perde aí, né? Porque o trading, como a gente falou bastante aqui, é uma atividade profissional que requer muito da tua gestão emocional. Eu costumo dizer, Medeiros, que o trading um como que diz, um esporte de altíssima performance, um esporte de altíssima performance. Então para pensar aí, cara, Michael Phelps, para pensar aí no Cristiano Ronaldo, no Messi, no Neymar, no Ayrton Senna do Brasil, né? Esses caras, o que eles tiveram de diferente que levaram eles a serem os ícones que eles foram? Eles tiveram diligência, tiveram disciplina, seguiram um método à risca, eles construíram a perícia, eles foram prudentes ao executar aquilo que eles sabiam como fazer, né? Então, a prudência se encaixa justamente aí, em você saber gerir as suas próprias emoções, em executar aquilo que você sabe como fazer, com cautela e sensatez. E o terceiro P é o P de paciência. Paciência. É a gente entender que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. E aqui muita gente se perde também, porque quer meter os pés pelas mãos, cara. Quer curar uma dor imediata. Agora. Não é nem agora. É ontem. Quero curar uma dor para ontem. E nessa afobação de não esperar a semente plantada maturar, amadurecer, acaba que comendo a fruta verde. E comer fruta verde amarra a boca, né? Você acaba que, poxa, se distanciando ainda mais no objetivo que você tem. Então vamos lá. Perícia, prudência e paciência. Escreve aí, turma. Perícia, prudência e paciência. Ô Gui, É e isso. nesse método que você, com certeza você aborda esses 3 P's, né? Primeiro porque eu sei que você é perito, né? Segundo, eu sei que você é um cara extremamente prudente. Até abri a live, nem sabia que você ia falar de prudência. Até abri a live falando que uma das coisas que me chamou a atenção é a verdade, como você encarava os desafios, as coisas que chegavam à sua mão, né? Legal. E então, provavelmente nesse método que você ensina, você sempre bate esses 3 P's. E você falou um negócio que é muito interessante para mim, que é o seguinte: o mercado ele é muito mais emocional do que, digamos assim, racional, né? E como que você vê, Gui, as pessoas, ou como que você ajuda as pessoas a trabalhar essa parte que é muito menos cognitiva? Porque, como você disse, o mercado ele é simples, né? Ele está em tendência de alta, ele está em tendência lateral, ele está em tendência de baixa, ele tem suporte, ele tem resistência, ele tem as médias que mostram quando cruza para um lado, quando cruza para o outro, ponto de entrada, ponto de saída, mas a gente sabe que o robozinho que tem aqui dentro, muitas vezes ele não obedece o Sim. comando, pela ganância, ou pelo medo, ou pela irreverência. Enfim, como é que você ajuda as pessoas a conseguirem equilibrar esses 3 P's e conseguirem ter uma sustentabilidade, uma longevidade como trader? Legal. A base que norteia o método que eu utilizo hoje, Medeiros, ela pode ser explicada numa única mão, tá? Então, imagine que aqui dentro da minha mão tenha um acrônimo. E esse acrônimo é TP3G, tá? O resumo de toda a base metodológica está aqui. TP3G. TP. O T é o T de técnica, representado pelo dedo polegar. Você precisa estar alinhado com a sua técnica. Você precisa estar muito bem tecnicamente. Ó, joia, tecnicamente falando. O P é o P de prática. Você precisa estar de bem com a prática. Executar ela todo dia, né? Ó, de bem, ó. Hang loose. Tá fechando a parada, né? E os 3Gs? Os 3Gs, cara, são os 3Gs da gestão. O primeiro G da gestão é esse aqui. É o G de gestão de risco, Medeiros. Tá vendo? É o G de gestão de risco. E se você não fizer uma boa gestão de risco, cara, dá ruim, Vai dar, né? vai dar ruim. E o outro G
É o G da gestão do trade. Gestão do trade, indicador que direciona, que mostra o caminho que eu vou levar o meu trade. E por fim, o terceiro G é o G da gestão emocional, o D da aliança, do compromisso, da identidade, onde eu faço o compromisso comigo mesmo, onde eu ativo a minha identidade, onde eu alinho a intimidade que eu tenho comigo mesmo. Então, a base metodológica que eu utilizo para mostrar para o trader o caminho que precisa trilhar, para ele se tornar um trader que multiplica de fato, que tem consistência de resultados, é essa. E o grande desafio nessa história toda é justamente o terceiro G, gestão emocional. Porque o mercado financeiro é um mercado muito mais emocional do que racional. Quando a gente não tá nele, a gente pensa o oposto, né? Pô, cara, deve ser muito difícil essa parada. Puta, cara, eu preciso de manjar muito de matemática, de economia, de números. Aí, de repente, a gente entra nesse mercado e a gente fala assim, cara, na verdade, a parte técnica, ela não é complicada, porque a análise técnica que a gente fala dela hoje é a mesma de um livro, cara, de 1970, né? Um material didático de 1970, só atualizou a linguagem. Agora, quando eu pego tudo isso e vou para a prática, vou para a Vera, o que que acontece? Eu começo a lidar com as minhas questões internas, com a minha percepção de mundo, com como eu reajo com relação ao dinheiro, qual que é a minha relação com o dinheiro. E tudo isso está no nível subconsciente, diante de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da nossa vida, que formatou essa percepção de mundo. E por isso que não existe uma fórmula mágica empacotada para tratar os aspectos emocionais. É uma questão muito individualizada. O que existe é um método para ajudar as pessoas a acharem as respostas que estão aonde? Do lado de dentro delas mesmas. Eu costumo dizer, Medeiros, que o resultado que você não tem, ele está escondido atrás de uma boa pergunta. O grande problema da maioria das pessoas é que elas saem cuspindo afirmações, travestidas do ego. Então elas estão afirmando as coisas a todo momento. Se as pessoas começarem a diminuir a quantidade de informações, de afirmações, e trocar algumas afirmações por boas perguntas, elas vão conseguir descobrir um mundo que elas não descobriram ainda. Elas vão olhar para uma mesma situação de vida numa perspectiva diferente e vai ver que existem infinitas possibilidades além das quais ela enxergava anteriormente, né? E isso vai fazer com que ela ache respostas do porquê que ela se comportava diante de tais situações e ela entenda que ela pode se comportar de uma forma diferente. Aí que entra aquele lance, né, cara? Que emoção não se controla, emoção se sente. O que se controla é o comportamento diante de uma emoção sentida. E a questão é, por que que eu sinto tanto medo quando uma operação começa a vir a meu favor e eu quero fechar essa operação tão cedo? O medo de ganhar, o medo de perder, tira a vontade de ganhar. Na verdade, esse comportamento, ele está querendo falar o quê? Cara, sai logo dessa operação e coloca no bolso, porque se voltar contra, você vai sentir a mesma dor que você sentiu naquela experiência que você teve no passado, que você tomou um estopão gigantesco, cara. E que você se sentiu um merda, e que você não conseguiu olhar no espelho, e que você sentiu vergonha de falar do teu resultado para tua esposa, para o teu marido, para os seus amigos, e de falar mais um não para o teu filho. Olha o background, cara, de uma única atitude. Olha o que está por trás. E se você não faz uma pergunta, você não tem consciência para poder mudar o comportamento diante dessa mesma situação. E isso explica, Medeiros, o porquê que, apesar de 100 pessoas aprenderem o mesmo método, cada pessoa se comporta de uma forma diferente. Porque cada pessoa tem uma experiência de vida que faz com que ela enxergue o mundo numa perspectiva diferente. Bom, show de bola, Gui. 10. Ô, Gui, tem algumas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta aqui do Jomar, que ele está perguntando sobre os candles, né? E ele está perguntando se os candles realmente sinalizam entrada e saída de mercado, né? E temos aqui o Thales também. Pelo menos eu lembro que existia uma frase, não sei se ainda existe, se você acredita na frase, né? Mas normalmente tem uma frase que diz que você tem um stop de perda, né? E depois você vai subindo o stop e é o mercado que te vende, não é você que vende, né? Mas
Eu não sei se essa frase ainda está ativa, mas respondendo aqui ao Thales Gabriel, queria que você respondesse ao Thales e ao Jomar, né? O Jomar perguntando sobre os candles, que na verdade são sinalizações, né? E eles vão te dar flashes do que pode acontecer. E o Jomar perguntando sobre a saída das operações. Como é que funciona isso para você, Gui, na sua cabeça, essas duas questões aí relacionadas ao trade? Legal. Primeiro, cara, sobre candlestick. Eu costumo dizer, cara, que os candles contam histórias. Então, muito mais importante do que você aprender os nomes dos candles, cara, Haramid baixa, Haramid alta, pin-bar, cara, mulher grávida, cara, enforcado. Se você for gravar esses nomes, Estrela primeiro que os nomes... Pô, cadente, estrela toda. cadente, né? Marubozu. Cara, primeiro que você vai ficar louco, velho. Segundo que, pô, você vai correr o risco de entrar em depressão, né? Enforcado. Tô achando enforcado no gráfico. Ih, é tipo de terror essa porra? Você vai começar a olhar para isso e vai começar a assustar. Então, cara, muito mais importante que você gravar o nome dos padrões de candles é você aprender a interpretar a história que eles contam. Cara, tem um vídeo meu que eu explico detalhadamente sobre isso no meu canal do YouTube. Procura lá, Guilherme Cardoso no YouTube. Você vai encontrar lá o Barbudo Quatro Zóio e vai ver esse vídeo. Coloca assim, Guilherme Cardoso Candles. Vai aparecer o primeiro vídeo que vai aparecer para vocês. Eu explico no detalhe sobre isso. Mas o candle, ele é um indicativo dentro de uma análise de contexto. Para você tomar uma decisão, você precisa do quê? De uma confluência de fatores. Então, você observa, por exemplo, cara, a força do candle, em qual região ele está, qual localização? Ele está num suporte, então tem o potencial de subir até uma próxima resistência. Ele está numa resistência, tem o potencial de cair até um próximo suporte. Né? Você analisa a tendência, está uma tendência de alta, está uma tendência de baixa. Enfim, vários outros fatores que a gente entra num detalhe um pouco mais técnico. Saca esse vídeo do YouTube que vai ajudar. Com relação à segunda pergunta sobre a gestão do trade propriamente dita, a frase que você disse, Medeiros, ela é totalmente atual, né, cara? E, inclusive, hoje eu compartilhei um Reels no meu perfil do Instagram, que eu mostro como fazer gestão de um trade usando uma média móvel exponencial de 7 períodos. E é justamente esse o objetivo, né? Você inicialmente entra no mercado com um stop no qual você aceita, então você sabe que esse é o pior cenário. No final das contas, cara, o que pior pode acontecer é você perder aquilo que você aceitou antecipadamente. Então você já tira uma carga emocional gigantesca dessa sua decisão. E aí, quando o mercado começa a vir a teu favor, o que você faz? Você vai trazendo o stop para o lucro, né? O que a gente chama de stop gain. E aí você surfa o máximo possível da onda, até que o mercado te tira, mas te tira no lucro. E existem alguns mecanismos de gestão, como por exemplo esse Reels que eu fiz hoje, falando da média móvel, que te ajudam a fazer essa gestão do trade, né? Que é relacionado ao dedo indicador do TP3G, para que você possa surfar o máximo possível da onda. Pô, Gui, show de bola. Gui, pô, tá ótimo o nosso papo. Essa galera aqui com certeza tá adorando. E uma coisa que eu queria te perguntar, Gui, é o seguinte: tem muita gente que está aqui e talvez queira aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, aprender a entrar no mercado financeiro, não com segurança apenas, mas segurando na mão de alguém que já está ali e já de dentro desse mundo há bastante tempo, né? Há mais de uma década, vamos botar assim. Aí, duas perguntas que eu queria te fazer. A primeira é, onde eu consigo saber informações, essa galera que está nos seguindo aqui, onde que a gente consegue saber informações sobre o seu trabalho, curso, algo, a próxima turma que você vai fazer, e também se o teu método ele é aplicável a quem quer operar no mercado com mais intensidade, como o day trade, ou alguém que quer operar como eu faço, ou no swing, ou no position, porque estou de 7 às 18 no quartel, eu não tenho como ficar olhando, né? Então, eu trabalho muito mais nas posições do que no trade dia a dia ali, propriamente dito. Diz para nós aí, conta para nossa galera como é que eles aprendem mais com você. Legal. Bom, no meu perfil do Instagram, vocês vão encontrar um baita de um direcionamento lá, vários conteúdos, canal de YouTube também, mas hoje eu tenho uma comunidade de traders, Medeiros. A comunidade, o Trader que Multiplica. Lá vocês vão encontrar, turma, além de uma formação que vai do absoluto zero até o avançado, sala de negociação ao vivo, onde eu e os outros professores
que foram alunos meus, hoje são professores dentro da comunidade junto comigo, o Bruno e a Jordânia, operamos ao vivo e a cores, colocando a teoria na prática, toda semana, de terça, quarta e quinta. Então, tem as salas ao vivo. Além das salas ao vivo, tem aulas toda semana, aulas ao vivo que aprofundam conceitos da formação. Além disso, você tem alguns cursos com objetivos específicos, como gestão de risco, finanças comportamentais, enfim. E, cara, todo direcionamento necessário para você construir o teu negócio de trading do jeito certo, tá? E serve tanto para quem quer ter o trading como um negócio, como a sua fonte de renda primária, ou para ter o trading como uma fonte de renda extra recorrente, podendo utilizar a metodologia que é ensinada, né, dentro da tua capacidade momentânea, né, dentro da tua janela horária operacional. No teu exemplo, Medeiros, você pode ou operar na janela noturna, fazendo day trading, ou swing trading com uma perspectiva um pouco mais de longo prazo. O método, ele te dá a direção para isso. Eu, Guilherme, hoje, opero day trading e swing trading. Pra você ter uma ideia, o day trading que eu faço hoje, normalmente eu faço de terça, quarta e quinta, das 9 ao meio-dia. E, paralelo a isso, eu tenho operações que eu levo com uma perspectiva mais de longo prazo, swing e até mesmo algumas in position também, tá? Então, dessa forma que eu faço a gestão. Show de bola! 100%, Gui. Ô, Gui, e nessa caminhada sua aí, provavelmente alguma vez você falou assim, cara, eu acho que não vai dar certo, alguma coisa não está batendo, e aí você quase pensou ou pensou em desistir, mas algo veio dentro de você e falou, não, eu vou seguir, eu vou continuar, eu vou para cima. Conta para nossa galera aí se aconteceu alguma vez isso, e se aconteceu, o que foi que te segurou nessa jornada maravilhosa que você tem construído? Legal, meu Deus. Excelente pergunta, cara. E sim, teve vários momentos que eu já pensei em desistir. E eu pensei em desistir em primeiro lugar porque eu sou um ser humano, né? Então, quando a gente vê os desafios aparecendo constantemente na nossa frente, quando a gente vê que aquele esforço que a gente está fazendo parece que não está trazendo um resultado tão claro, momentâneo, a tendência é que nós venhamos a pensar em desistir, justamente por conta daquela programação instintiva da mente, né? Que é de poupar energia para a sobrevivência. Então, a nossa mente inconsciente fala, ei, a energia que você está empregando nessa parada não está te trazendo um retorno imediato. E a nossa mente quer ver um retorno imediato, quer sentir prazer e não dor. E isso vai minando a nossa confiança, vai minando a nossa segurança por consequência. Então, quando esses momentos aconteceram, e principalmente no início da minha jornada, eles apareceram com muito mais frequência, o que me deixou presente para essa jornada e me fez continuar foi exatamente ter clareza do benefício que o alvo, que o objetivo que eu estava buscando poderia me trazer. E ter consciência de que o benefício seria infinitamente maior do que a dor da desistência. E isso me fez entender que as dores que eu estava passando, as dificuldades que eu estava passando naquele processo, elas estavam só me fortalecendo para eu chegar naquele objetivo. Então, uma direção que eu trago para todo mundo aqui. Vocês podem mudar o caminho, mas jamais mudem o objetivo. Jamais. Exatamente. Excelente, Gui. Ó, essa aí foi para finalizar. Ô, Gui, eu tenho feito toda semana em torno de meia hora, 40 minutos, né? Eu acho que foram praticamente aqui 37 minutos de muito conteúdo, muita coisa legal. Acho que você desmistificou muita coisa, muita pergunta que as pessoas, nós como leigos, olhando assim o mercado financeiro de fora, a gente fala, meu Deus, o que é isso? E você, com toda a sua simplicidade, com toda a sua didática, trocou isso daí em miúdos para a gente, trouxe realmente uma clareza ainda maior, né, desse assunto. Bom, você que está aqui me ouvindo, que tem interesse, que quer realmente aprender sobre isso, talvez você hoje fale assim, eu não tenho como investir agora, mas eu quero aprender, pode ter certeza que o Guilherme é uma das pessoas sérias que o mercado tem hoje, que pode te acompanhar e te levar nessa jornada de você descobrir o trader que tem dentro de você, tá certo? Bom, Gui, mais uma vez, muito obrigado. Achei muito legal essa questão da clareza. Eu, agora, na semana retrasada, terminei uma turma de uma mentoria que eu faço chamada Imbatível. E uma das coisas que eu bati muito com a minha turma era o seguinte, Gui. O nosso objetivo era atingir a alta performance
naquelas metas e objetivos que as pessoas traçaram para 3 meses, 4 meses, que foi o tempo que durou a mentoria. E o que você falou é muito real. Durante muitas vezes eu tive que alertar para eles que a dor de fazer a meta ser cumprida, a dor de fazer a meta de ação ser executada era muito menor do que a dor de chegar lá no final de 2021, olhar para trás e falar assim, puxa, fulano conseguiu, Beltrano conseguiu. É isso, velho. E ontem, na live de ontem, conversando também sobre mercado financeiro com o Bruno Diniz, acho que você lembra do Bruno Diniz, e conversando com o Brunão ontem, uma das coisas que a gente estava refletindo é o seguinte, cara, já se foram 7 meses de 2011, tá? Uhum. Faltam apenas 5, ou seja, 60% do ano de 2021 já se foi. E eu não consigo mudar o que foi, eu só consigo mudar o que vem. Né? Então, nós, brasileiros, temos uma cultura muito complexa em relação com o dinheiro, na relação com o recurso financeiro. Né? Já visto nos Estados Unidos, mais de 50% da população tem investimentos no mercado financeiro, e aqui no Brasil é menos de 3% praticamente. Então, a gente se pergunta, então esses 47% que em outros países funciona, dá certo, e aqui não dá certo. É porque talvez a nossa cultura precisa trabalhar um pouco mais a gestão de longo prazo, ver o que está atrás do morro, né? Pagar o preço de um pouco mais de longevidade do que querer as coisas de forma imediata. Né? Então, Perfeito. você está aqui, não tem ainda o recurso que você precisa para entrar na bolsa, mas tem o desejo de aprender e de saber como é, eu vou te dar um conselho que me deram. Entra, aprende, que o dinheiro vai aparecer. E essa, Gui, é um negócio muito interessante. É só para a gente finalizar, mas eu falei isso, eu lembrei. Quando eu era em 2005, um amigo meu começou a conversar comigo, aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, e comecei a negociar. Eu sempre gostei de imóvel, né? Então comecei, porque eu comprava terreno, comprava casa, vendia terreno, e nessa ginástica, né, que eu fui transferido de uma cidade para outra, fui transferido do Rio Grande do Rio de Janeiro. E eu falei assim, agora, como é que eu vou mexer com imóvel no Rio de Janeiro? Não tinha internet direito. Não é que não tinha internet direito. Tinha internet, mas não era uma coisa como é hoje, né? Pulverizada. Não existia esses negócios online. Bom, você vê, não existia nem o WhatsApp em 2006. Então, Pois é, cara. aí, cara, um amigo meu virou para mim e falou assim, cara, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, olha, o pessoal nos Estados Unidos investe muito em bolsa e tal. E eu falei assim, cara, mas isso deve ser muito difícil. Ele falou, ó, vamos fazer um curso? Eu falei, cara, vamos. Aí nós vamos fazer um curso, né? Se eu não me engano, na época, foi o curso do Leandro Stormer. Acho que foi esse curso que eu fiz em 2006, alguma coisa assim. E o mais legal era justamente isso, que quando você começa a entender a técnica, você começa até a se educar financeiramente. Porque você fala assim, poxa, precisa sobrar para eu investir. Precisa sobrar para eu, né, crescer. Precisa sobrar para eu alavancar. E eu comecei a fazer uma gestão financeira da minha casa muito melhor do que eu tinha antes. Olha só como é que a coisa é louca. Olha que top. Porque eu percebi que eu estava desperdiçando muito capital em coisas banais, em coisas fúteis, que eu poderia fazer uma gestão melhor, porque eu lembro que tinha uma planilhazinha que tinha a gestão de risco, né? Tinha uma planilha que dizia o seguinte, o quanto eu consegui colocar, né, de novo capital naquele mês, né, que não precisava ser muito, mas precisava ser constante. E eu tinha esse desafio. Então, cara, e daquela época para hoje, olha só, daquela época para hoje, eu continuo permanecendo com o mesmo comportamento. Uma gestão, olha que top. digamos assim, bem ajustada para que eu possa crescer na gestão dos investimentos. Né? Eu aprendi que eu preciso ter duas pernas. Né? A perna do meu trabalho, onde eu troco tempo pelo dinheiro, mas eu preciso ter, porque no meu caso sou funcionário público, eu não ia jogar uma carreira de 15 anos fora. Né? Eu não ia jogar. Então eu falei, vou ter que andar com duas pernas. Né? A perna onde eu troco o tempo pelo dinheiro, que enquanto eu estou no quartel, eu estou trocando tempo pelo dinheiro. Mas eu sabia que para atingir muitos objetivos que eu queria, levar meus filhos à Disney, ou ter uma condição de vida melhor, ou trocar um... Enfim, eu precisaria fazer o outro lado, que era fazer o quê? O dinheiro trabalhar para mim.
E eu pensei, cara, mudando de 2 em 2 anos de cada cidade, como é que eu vou fazer esse dinheiro trabalhar para mim? Foi aí que a bolsa entrou na minha vida, entrou na minha história, e eu comecei, eu gostei, e não faço profissionalmente, não ensino para ninguém, porque eu não sei, por isso que eu vou aprender com você, porque eu vou entrar no teu curso, porque eu quero aprender. Legal. Mas eu faço como uma maneira de fazer o dinheiro trabalhar por mim, né? Fazer o Que dinheiro show, cara. e me ajudar a conquistar outras coisas que talvez a minha profissão atual não supre. Então, para você que está me assistindo, se você quer um conselho meu, não espere ter dinheiro para entrar na bolsa, para fazer o curso, para aprender, para estar na comunidade, para seguir o Gui. Siga o Gui e aprenda. Porque, ó, uma coisa é verdade, tá certo? Eu vejo muita gente comprando um camelo para depois arrumar o deserto, tá certo? Então prepare o deserto que o camelo vai surgir, tá ok? Guizão, um abraço, meu irmão. Excelente. Ó, muito obrigado. Que papo bacana e maravilhoso. Eu só tenho que te agradecer, tá? E para você que é pai, eu tenho um garoto de 17 anos, tá certo? Eu vou comprar eu vou entrar na comunidade do Gui por causa do meu filho, porque eu quero que ele aprenda com 17 anos o que eu fui aprender com quase 40, tá certo? Foda. E eu já avisei para ele, falei, ó, eu quero que você aprenda. Eu vou dar vou dar não, ele vai ganhar um capital, né? Ele ganha o dinheiro dele, ele tem 17 anos, tem a empresa dele aberta, eu emancipei ele, Gui. Ele tem a Que empresa dele aberta. massa, velho. Esse mês, agora, um garoto, olha, ele tem 17 anos, ele ganhou mais de 3 mil reais fazendo coisas que eu não consigo fazer. Entendeu? Olha isso. E ele já tem o dinheiro dele, ele já tem ação comprada, ele já tem 2 ações compradas com o dinheiro dele, né? E, enfim, e eu quero ensinar para ele a ser alguém melhor do que eu fui na gestão financeira. Eu quero ensinar para ele que ele não precisa necessariamente ser um funcionário público. Não que isso tenha algum problema, eu sou funcionário público. Mas ele pode ter mais liberdade e ser mais dono da vida dele. Trabalhar onde ele quiser, onde ele quiser, tá certo? Então eu tenho É trabalhado aquela com coisa, ele, né, Medeiros? com o de 13 anos. E o de 13 anos vai também assistir, Que vai top, participar. velho. Porque eu acho o seguinte, cara, eu como pai, Gui, eu preciso entregar para o mundo filhos melhores do que eu fui. Né? Os meus filhos têm Sensacional. que ser mais imbatíveis do que eu fui. Os meus filhos têm que ter uma gestão financeira melhor do que eu tive. Os meus filhos precisam ser mais educados do que eu fui. Os meus filhos precisam ser pessoas melhores do que eu fui, porque esse é o legado que eu preciso entregar para o mundo. Né? Essa é a minha responsabilidade para o mundo, entregar pessoas melhores do que eu fui. Né? Com certeza. Nem estava previsto falar isso, mas eu adoro falar sobre essa história, porque Irmão, eu acho muito cara, legal. Eu venho de uma e eu família. fico muito feliz, viu, Nunca, de ouvir isso de você. nunca aprendi sobre isso, e um dia eu comecei a estudar, aprendi, e as lições que eu aprendi de gestão financeira me ajudaram na minha vida inteira. Né? E é isso que eu quero passar para os meus meninos. Deixa eu te falar uma Não, coisa. pode falar. Antes de a gente fechar, deixa eu te falar uma coisa. Existe aquela máxima, né? De que a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Criança, cara, criança ela não aprende com o que a gente fala para ela. Ela aprende com o que ela vê a gente fazendo, né? Ela repete os nossos comportamentos, porque nós somos figuras de autoridade para elas. E uma coisa é certa, meu Deus. Você está ensinando para os teus filhos, através do teu exemplo, que eles podem ter uma vida melhor do que a que você teve, fazendo escolhas melhores do que as que você fez. Mas isso não quer dizer que você não construiu uma história linda, maravilhosa. Cara, você construiu uma baita de uma história, um baita de um legado. Você é um cara que pode estufar o peito, andar de cabeça erguida, que as pessoas que olham para você te reconhecem e valorizam quem você é. Elas respeitam a história e o legado que você construiu. E quando seus filhos olham para você e ouvem você dando um direcionamento e falando para eles, cara, o pai seguiu nesse caminho aqui, mas tem um caminho melhor do que o pai seguiu, que é esse aqui, velho. Eles te respeitam poderosamente por conta do legado que você está deixando pelo exemplo. E o que você está falando, cara, para mim, só me enche de alegria de ter a oportunidade de ter os seus 2 filhos dentro da comunidade
E isso só reforça ainda mais a minha responsabilidade como meu mentor de buscar ser a melhor versão de mim mesmo cada dia e poder trazer um direcionamento com cada vez mais responsabilidade. Porque tempo, confiança, ninguém dá para qualquer pessoa. Então eu valorizo isso. Para fechar, agradeço muito o papo, foi um papo muito massa, gostei muito. Espero ter contribuído. Turma, quem está presente aí, gratidão pelo carinho de vocês. Olha o Brunão aí, ó. Bruno Prado na área. Beijo, lindão. Ô, Brunão, hoje eu tenho que trocar de lugar, cara. Amanhã, claro, vem aqui resolver minha internet. Quem manda morar na roça? E é isso. Gratidão pelo carinho. Tamo juntão. Forte abraço, Medeiros. Quando quiser, é só falar, meu irmão. Tamo junto. Um abraço. Um abraço, Brunão. Um Valeu. abraço a todos vocês. Muito obrigado. E a gente se encontra no pódio, Gui. Um abraço. É isso. Sempre.